Fala galera, Magno Rafael do canal É Louco Magno, tranquilo galera? Antes de começar o vídeo, queria pedir muito para vocês que se inscrevam no canal, é totalmente grátis galera, ajuda demais o canal a crescer. Deixa um like que é muito importante também para que o YouTube ele reconheça que as pessoas estão gostando do vídeo e recomende para mais pessoas. E se puder compartilhe galera, beleza? Galera, vamos falar aqui sobre alguns assuntos. Primeiro de tudo o assunto vai ser os jogos de ontem, rapidinho galera. Primeiro, galera, vamos falar dos jogos de ontem, né? Primeiro pela Sul-Americana, né? Tivemos brasileiro ontem da Sul-Americana. Tivemos o América Mineiro ontem, perdendo por Defensa e Justiça por 2-1, né? No grupo dele, primeiro a América Mineiro ganhou, o primeiro jogo o América Mineiro ganhou, o segundo perdeu. Falando de Copa do Nordeste, vamos chegar já na Libertadores. Copa do Nordeste, tivemos o primeiro jogo da final ontem. Nordestão, Ceará e Sport, né? No Castelão, 2-1 Ceará. Ceará vai com a vantagem. O Sport vem muito bem no campeonato. Se eu não estiver enganado, é o time com mais gols na Copa do Nordeste. 2-1. Segundo jogo na semana que vem, se eu não estiver enganado. E o Ceará tá com a vantagem. Tá bom, galera? Ontem tivemos também 2 jogos pela Liga dos Campeões. E no final eu vou linkar um algo a ver aí. Inter e Benfica 3-3, jogaço 3-3. Inter classificado semifinal, uma das semifinais, Inter de Milão e Milan. E na outra o Bayern empatou com o Manchester City. O Manchester City ganhou o primeiro jogo por 3-0. Então no final do agregado foi 4-1, né? E agora teremos uma reedição do ano passado entre Real Madrid e Manchester City. E daqui a pouco eu vou dar um pitaco para vocês sobre o jogo do Manchester City, a relação que a gente tem que analisar um pouco, a relação que a gente tem que ver com os jogos que acontecem aqui e lá nessas decisões. Tá bom, galera? Ontem, pela Libertadores, tivemos Flamengo e Nublense, Corinthians e Argentino Júnior, né? Só isso mesmo, né? Isso mesmo. Falando de times brasileiros. Ontem o Corinthians perdeu de 1-0 e tivemos movimentações no mercado. E o Flamengo ontem ganhou na estreia de Jorge Sampaoli 2-0. Achei pouco, o pessoal do Flamengo ia ganhar demais. Mas 2-0, o Flamengo ganhou. Segundo jogo seguido com o Flamengo, 5 gols e nenhum gol sofrido, né? Uma retomada aí do Flamengo, com a estreia em campo do Sampaoli. Eu não assisti o jogo todo ontem porque eu estava bastante cansado ontem. Mas no primeiro tempo, o que eu vi, eu ainda vi alguns ajustes nesse time do Flamengo, principalmente na parte defensiva. Mas o Flamengo ganhou. Vamos ver agora no final de semana, que vai ter Campeonato Brasileiro. E na próxima semana vai ter que reverter uma situação contra o Maringá de 2-0. Falando do Corinthians, o Corinthians agora que demitiu o Lázaro e contratou o Cuca. É aquele negócio, né? Você tá com o telefone na mão, demitindo um... Não, minto. Você tá na sala demitindo um, enquanto o diretor de futebol tá na outra sala já falando com o outro para contratar. É mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil. Então o Cuca contratado, né? O Corinthians que fez essa opção de contratar fez uma aposta caseira, mais barato, né? Porque não tava com condições, ou não queria gastar muito, vendo o que ia dar. Mas só que o Lázaro veio de resultados negativos em mais uma derrota agora contra o Argentino Júnior. E para não ficar mais complicada ainda a situação, chamaram quem? O Cuca, né? O bombeiro. Então o Cuca aí no Corinthians, e agora vamos aguardar como é que vai ser o Cuca no Corinthians. A gente sabe como é mais ou menos o estilo do Cuca, né? Vamos ver com esse time do Corinthians e vamos ver qual vai ser o impacto no time do Corinthians com o Cuca. É aquele negócio, legal. Quando não tem jeito, tem que chamar os bombeiros. E o bombeiro é o brasileiro. Porque fazer uma aposta agora com um profissional de fora, eu acho que o Corinthians não ia fazer. O outro ponto aqui que eu quero deixar para vocês é sobre o jogo. Só para terminar. Sim, lembrando, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni e contratou o Dorival Júnior. Foi rápido o São Paulo. Porque eu acho também que o São Paulo começou a ver a situação do Lázaro, né, no Corinthians, de repente. Não queria esperar muito, foi lá e contratou o Dorival Júnior. E aí agora vamos aguardar 2 treinadores. Um que recentemente contratou o Atlético, que treinou o Atlético, que não foi muito bem. E o outro, que recentemente foi muito bem com o Flamengo, ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e agora vai treinar o São Paulo. Vamos aguardar qual vai ser o comportamento
deste time do São Paulo em campo, com o Dorival Júnior, e vamos ver como vai ser o comportamento do Corinthians com o novo treinador, o Cuca. Mas eu quero deixar aqui no final um jogo de ontem do Bayern contra o Manchester City. E eu quero trazer uma relação do jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, semifinal de 2021. O Palmeiras no primeiro jogo, que foi no Allianz Parque, não jogou nada. E o Hulk ainda perdeu um pênalti. E no segundo jogo, o Palmeiras se abriu mais, foi um pouco para cima. O Atlético Mineiro saiu ganhando e o Palmeiras empatou com o cruzamento do... Esqueci agora, com o gol do Dudu, certo? Que é o menino que tá no Porto, que eu esqueci o nome dele agora. Mas o que eu quero trazer em relação com vocês com o Manchester City em relação a esse jogo e vocês linkarem essa situação de jogos como é, o Manchester City no primeiro tempo, ele teve menos de 40% de posse de bola. Quer dizer, o Guardiola, ele se preocupou muito em blindar o ímpeto do Bayern, que seria dentro da casa deles, para tentar fazer logo um gol. É tanto que o Nayman, ele disse que ia tentar de todo jeito, no primeiro tempo, um gol para passar para o segundo tempo já ganhando 1-0. E não aconteceu isso. Ao contrário, o Manchester City ainda perdeu um gol de pênalti com o Haaland, e no segundo tempo o Haaland fez o primeiro gol do Manchester City e depois o Bayern chegou e empatou. Mas o que eu quero linkar são as situações, porque a gente sabe que o Guardiola, os times deles é muito de posse de bola, mas cria demais. Mas nesse jogo, o que foi que ele fez? Ele recuou, sabendo que o adversário também tem nome lá do outro lado, tem jogadores bons, recuou o time, esperou o Bayern, esperou o momento certo de atacar para poder fazer o gol. E foi isso que aconteceu. Então, isso são estratégias de jogos. O Manchester City, por causa disso, vai mudar o seu jeito de jogar? Não. Mas para situações como a de ontem, ele resolveu recuar o time, justamente sabendo do ímpeto do Bayern. Quando o Palmeiras fez isso, aqui o Abel foi muito cobrado, mas se classificou e foi campeão. Então o que eu quero que vocês pensem, que nem sempre quando você ataca, você vai ser bem sucedido. E mesmo assim você tem que saber do outro lado quem é seu adversário. Foi isso que o Guardiola fez e foi isso que o Abel fez. Não comparando as grandezas, que são totalmente diferentes. Mas em termos de comportamentos para uma situação de semifinal ontem e em 2021, praticamente foi a mesma coisa. O Palmeiras teve um índice de posse de bola menor, mas conseguiu fazer o gol do empate, foi tanto que ficou na cabeça aquele gesto do Abel, né? Cabeça fria, e o Palmeiras foi lá e conseguiu. A mesma coisa foi o Bayern. O Bayern chegou, controlou o jogo, controlou esse ímpeto do Bayern logo nos primeiros minutos, que não é fácil, mas quer dizer, chegou lá, fez o gol, o Bayern teve que sair, já estava 4-0, então ficou mais complicado ainda. Então, eu quero trazer essa relação para vocês, assim, que nem sempre você, por jogar melhor, dependendo do adversário, você vai logo agredir ele. Dependendo do seu placar que você fez no primeiro jogo, no caso do City, você recua, espera e aí vê o que acontece. Mas eu acho que isso é uma forma inteligente de você pensar o jogo, eu acho que isso é uma forma inteligente de você entender que tem um adversário do outro lado, e isso é uma forma inteligente de estratégia para você chegar a uma final de Champions League, como o Palmeiras chegou na final de Libertadores. Tá bom, galera? Foi isso aí, e agora vamos ver Dorival Júnior e Cuca nos seus respectivos novos clubes, e vamos ver como vai ser esse jogo agora, esse futebol que para mim do Corinthians está muito pobre, e o do São Paulo também está muito, não tão pobre, está melhor do que o Corinthians, mas eu vejo do Corinthians um futebol mais pobre ainda, e perdeu para um Argentino Júnior, que se a gente olhar na tabela do Campeonato Argentino, não é esse time todo. Tá bom, galera? Forte abraço, até a próxima, e hoje tem Palmeiras na Libertadores, tá bom? Forte abraço e valeu!